A palestra já vai começar, mas antes eu faço um convite para você. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Boa palestra! Então, bom dia agora para todos. Eu quero agradecer primeiro o convite da editora Paulus, que está cedendo mais uma vez esse espaço para que a gente possa debater e expandir aí o conteúdo. É um prazer e é uma honra estar partilhando esse espaço aqui com vocês. Algumas pessoas já me conhecem aqui, outras não, então eu vou me apresentar. Eu sou João Rafael Torres, sou analista junguiano, tenho especialização em psicologia analítica, em psicossomática e em dependências, abusos e compulsões, e tenho dedicado aí meus últimos anos de vida aí a uma busca de entendimento sobre aquilo que mais mobiliza a dinâmica humana, que é a dinâmica relacional. Nós somos pessoas que estamos o tempo todo em relação, né? A nossa forma de perceber o mundo é sempre em relação, é sempre tendo como referência o outro, a forma como nós conseguimos interagir com o outro. E essa tem sido minha busca para as pessoas que já estiveram em outros eventos, né? Geralmente são temáticas que envolvam esse tema, que acabam me mobilizando. E hoje eu trouxe um tema que é talvez um tema muito... É um tema caro a todos nós, até mesmo aqueles que não têm irmãos, né? Mas é um tema que atravessa todos nós e que, curiosamente, foi muito pouco explorado na literatura junguiana. Ele ainda é um tema pouco explorado, e dentro da obra junguiana propriamente dita, ele passou muito à margem, e é um fator de grande curiosidade, porque para quem atua em clínica, nós sabemos que os irmãos eles são um componente muito profundo do debate, né? Das queixas, das soluções. Os irmãos eles participam muito das nossas sessões. Às vezes as pessoas vêm trazendo a família inteira, né? Puxando a família pelo braço. E aí eu resolvi me debruçar um pouco sobre esse tema para tentar compreender como é que os irmãos ajudam a nos mostrar, a revelar quem somos. As relações elas têm esse poder, elas têm essa capacidade. Na relação com o outro eu me percebo. E isso, de alguma forma, a relação com os irmãos é uma das primeiras formas, uma das primeiras manifestações que nós vamos ter daquelas relações que são horizontais e que têm uma simetria. Até então, a relação ela vem definida de uma forma muito vertical, a partir de pai e mãe, que de alguma forma têm nessa ascendência, elas vão ter uma forma de predominância diante da criança, mas com os irmãos essa relação ela ganha uma horizontalidade, ela ganha a priori uma simetria, um aspecto que a gente vai questionar aqui durante essa manhã, e também é com os irmãos que nós vamos aprender sobre a diversidade, porque as pessoas nascem debaixo do mesmo teto, bebem da mesma água, mas se despontam de formas diferentes, né? Manifestam questões que são questões diferentes ao longo da vida. Então, aprender a lidar com isso dentro do seio familiar acaba sendo um fator de grande importância para o nosso desenvolvimento psíquico. E aí tem uma forma que a gente pode pensar, que a forma que o Barcelos, né, o Gustavo Barcelos define, é de que a fraternidade não é unificar diferenças, ela é diferenciar semelhanças. Quando nós conseguimos, de fato, desenvolver uma relação fraterna com outra pessoa, seja ela uma relação a partir de relações consanguíneas, ou não,
o que nós estamos fazendo é aprender a diferenciar semelhanças e fazer dessas diferenças uma forma de enriquecimento. E para começar, eu queria fazer um exercício com vocês, um exercício de metaforizar imagens familiares e ver como isso acaba tendo uma série de repercussões dentro de nós, como certas imagens acabam projetando dentro de nós uma série de ideias, de fantasias. Temos aí uma família linda da Tarsila do Amaral, e aí nós temos o irmão de sangue, os irmãos gêmeos, o irmão mais velho, o irmão caçula, o irmão de leite, o irmão adotado, o meio-irmão, o falso irmão e aquele que é como um irmão. Olha só como todas essas ideias, elas nos permeiam de uma forma muito particular. Dá para a gente fazer uma série de metáforas usando, né, todos esses termos. Os irmãos que nós vamos encontrando ao longo da vida, não só aqueles que, de alguma forma, a estrutura familiar nos impôs, porque é uma imposição. O vínculo entre irmãos, ele é um vínculo vitalício, ele é um vínculo compulsório, ele é um vínculo íntimo, quer queira, quer não. Nós nascemos e aquela realidade está ali. E nós temos de lidar com isso de uma forma duradoura. Talvez esse seja um dos vínculos mais duradouros que a gente vai atravessar ao longo da vida, porque se a natureza se fizer de forma lógica, nossos pais vão embora antes dos nossos irmãos. E com eles a gente vai ter de lidar por mais tempo. Os irmãos, eles também têm uma característica importante, é que eles são uma testemunha viva da nossa história, de tudo aquilo que a gente viveu, também quer queira ou quer não. Então, assim, às vezes a gente quer até esquecer certas coisas, mas a presença dos nossos irmãos faz com que essa coisa fique sendo lembrada, né? Assim, a gente não consiga se desapegar da nossa própria história. Não adianta querer rasgar uma parte da nossa história, porque o nosso irmão, ele é uma testemunha, esses irmãos consanguíneos. E também, assim, essa dinâmica tão íntima que se dá entre os irmãos faz com que exista uma carga emocional muito elevada e também muito paradoxal. Era aquele que deveria mais se parecer conosco e que muitas vezes é com aquele que a gente vê uma divergência, que a gente vê uma disparidade tão grande, né? É muito comum dentro das famílias você encontrar cisões familiares, de fato, outras vezes cisões que são veladas, mas onde os irmãos ocupam lugares muito antagônicos. E para isso, acho que nessa história toda, a gente tem de pensar que essa forma de entendermos a nossa realidade familiar, ela vai criar dentro de nós também uma coisa maior, que é uma função fraterna que vai nos levar para as relações extrafamiliares. E aí, então, nós temos que pensar numa função que é abrangente, que nos ajuda a compreender o mundo, a se inserir dentro do mundo. Tem uma particularidade também, é que entre os irmãos é óbvio, né, que se dê essa função fraterna, que essa questão ela se manifeste. Mas e como é que acontece com os filhos únicos? Isso não vai existir? Ele não vai ter uma relação fraterna? Ele não vai dinamizar uma relação fraterna ao longo da vida? Vai. Esse arquétipo, né, o arquétipo da fraternidade, ele é um arquétipo que atravessa também os filhos únicos a partir de outras referências, que pode começar até mesmo com o irmão imaginário, né, o irmãozinho desejado que ele tem, passa também por outras relações, ali num primeiro momento as relações entre primos, entre os amigos da escola, as pessoas mais próximas, e que elas vão se expandindo ao longo da vida
também para outras pessoas. A relação entre irmãos, ela é uma relação diferente, né? Porque ela também nos ajuda a humanizar a relação. Por que eu digo isso? Na verdade, não fui nem eu que disse isso. Quem diz isso é tio Freud, né? Ele fala que a relação de pai e mãe, ela é uma relação muito sagrada dentro de nós. Ela tem uma força, que é uma força que extrapola os limites do ordinário. A relação entre irmãos, ela é uma relação muito mais profana. Ela é uma relação que permite uma pluralidade muito maior de sentidos, de possibilidades. Então, isso faz com que a gente consiga viver essas relações com nuances muito mais finos do que a relação de pai e de mãe, na qual a gente se interdita de muitos sentimentos, de muitos afetos. Na relação com irmãos, isso fica mais claro, isso fica mais vivo. E também, inclusive, essa relação ela é uma relação boa para que a gente aprenda a se diferenciar dos pais. A partir da relação com irmãos, eu aprendo a distinguir o que é de fato meu e o que é uma herança parental, né? Aquilo que veio a partir da forma como eu lido com o pai, da forma como eu lido com a mãe, daquilo que é transmitido para a gente, que vem como um pacote que a gente tem que aceitar. E essas relações entre irmãos, elas fazem com que o olhar que eu tenho sobre meu pai, o olhar que eu tenho sobre minha mãe, ela também passe a ser mais um olhar mais incrementado, um olhar mais complexo. Nós vamos ver o porquê disso ao longo dessa manhã. E nós podemos pensar aí que existem basicamente 3 tipos de relações fraternas. Tem aquelas que são as relações fraternas literais, né? Aquelas relações que vêm a partir da relação consanguínea, os filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe. Os irmãos substitutos, que são os irmãos que nós vamos adquirir ao longo da vida, por vários motivos. E também os irmãos interiores. É aquele irmão que nós vamos encontrar na imagem do duplo, que nós vamos também desenvolver aí, durante o nosso encontro. Interior. É aquele irmão que você cria dentro de si, ou que desponta, né? Falar em uma criação, uma coisa meio egóica, que desponta dentro de si, que vai ter uma função muito importante no nosso caminhar. E aí sim, vamos lá para as funções fraternas. Primeiro é pensar que, para que se tenha um irmão, o pressuposto é de que já existe um primeiro filho, né? Aí fala da estrutura familiar, e a chegada de um novo filho, ela traz diretamente uma nova estruturação para essa família. Então, a chegada do irmão, o nascimento do irmão, do termo irmão dentro da família, exige uma reestruturação dessa família, tanto num nível consciente, daquilo que é sabido, do que é óbvio, do que a gente já consegue perceber, mas principalmente dentro de uma estrutura inconsciente. Há uma nova forma de distribuição de papéis, há uma nova forma de concepção da história daquela família que se cria a partir do nascimento do irmão. E esse tema, esse nascimento do irmão, ele tem uma função psíquica muito grande. Ele é um grande fator mitologizante dentro da nossa psique. Significa o quê? O que é um mito? É uma forma que se tem de contar e de se interpretar a história que se vive, não é isso? Quando se nasce uma criança, um novo filho dentro de uma casa, mitos se constelam dentro daquela casa. Existem novas dinâmicas que vão começar a se apresentar e que elas não são novas. Elas são dinâmicas que se repetem ao longo da história da humanidade, que vão se eternizando a partir dessa repetição e que, para cada casa, a dinâmica familiar vai chamar mitos
que são peculiares, que são particulares, né? Desse mito que surge, né, desses mitos que surgem dentro da estrutura familiar, vão brotar uma imagem de irmão dentro de nós. A imagem de irmão que eu que tenho uma irmã 5 anos mais velha, que quando eu nasci ela não queria entrar em casa, né, ela se negou a entrar em casa. Isso formou dentro da minha história familiar um mito. É claro que esse mito ele vai sofrer desdobramentos, derivações a partir da história pessoal, da minha história, de como eu lidei com a minha história, da forma como minha irmã lidou com a história dela. Mas só esse fato, só essa primeira cena, já dá para a gente pensar num desenvolvimento que se deu ali, da ideia de irmão, da imagem de irmão que se formou dentro de mim, da imagem de irmão que se formou dentro dela. E isso também é o que vai dar origem para o que nós chamamos dentro da psicologia profunda de complexo. Que é o quê? Parte essa ideia, né? Essa imagem do arquétipo de irmão, e a partir dessa imagem vão constelar em torno dessa imagem uma série de outras imagens e afetos e emoções que dizem respeito a essa mesma temática de irmãos. Então, tudo que foi sendo vivido a partir desse ato, a partir dessa história, vão ganhar uma configuração tal, que é o que nós chamamos de complexo, e esse complexo ele vai atuar gerando uma dinâmica, uma resposta. Então, sempre que nós estamos ligados àquele mesmo tema, existe uma tendência natural de que esse complexo se constele e ele ofereça uma resposta, uma interpretação semelhante àquela que foi sendo construída ao longo da vida. Isso vai acontecer só, por exemplo, no meu exemplo, na minha relação com a minha irmã? Não. Sempre que surgir alguma dinâmica que remeta à ideia de fraternidade, isso vai se apresentar, a tendência é de que isso se apresente. O complexo ele é dinâmico. Eu não vou ficar com aquela imagem lá do meu nascimento, dessa história que eu nem percebi, né? Ali naquele ato eu não percebi essa história foi sendo replicada, mas ao replicar dessa história foi formando uma imagem dentro de mim, mas não necessariamente eu tenha de perpetuar essa imagem para sempre. A dinâmica do complexo vai fazendo com que outras imagens também participem dessa história e que ganhem aí outras cargas, outras nuances. O complexo ele vai ganhando uma nova configuração. Mas é a partir desse complexo que eu vou enxergar as outras pessoas no mundo que de alguma forma eu entender como irmãos. Na relação fraterna, eu vou perceber aquilo que é igual, mas é diferente. Né? Na maioria das vezes nasceu do mesmo pai, nasceu da mesma mãe, convive com as mesmas realidades, era para ser igual, né? Carrega uma carga genética muito parecida com a minha, era para ser igual. Mas nunca é igual, é diferente. Até mesmo entre os gêmeos univitelinos, que têm exatamente a mesma carga genética, né? As coisas não vão se apresentar, não vão se manifestar, não vão serem vivenciadas da mesma forma. Essa imagem do que é igual e do que é diferente corresponde muito com a ideia da antinomia, que é um termo usado, né, por nós junguianos para falar do paradoxo que existe dentro de nós, daquilo que é e não é, e que vira uma questão aí para trazer a imagem do Hamlet, né? A nossa vida psíquica ela funciona muito a partir dessas antinomias, daquilo que é e não é ao mesmo tempo, sem deixar de ser. Né? Daquilo que pode ser interpretado de uma forma, mas também pode ser interpretado de outra forma, sem excluir aquele primeiro olhar. Essa é a base, né, daquilo que nós vamos chamar de angústia existencial. Do que pode ser e do que não pode ser, e que nos coloca num sentimento
de inquietação e que, a partir dessa inquietação, nós vamos conduzir a nossa existência. Mas também, quando eu olho para uma coisa que pode ao mesmo tempo ser e não ser, existe um chamamento natural, até por uma forma que nós tendemos a ter, uma forma mais unilateralizada de enxergar a realidade, de querer convencer, de querer converter para uma forma única. Isso é a causa do nosso mal-estar, né? Porque muitas vezes a gente não consegue concatenar essas duas realidades, mas isso também é o que nos chama para a relação. É a partir disso que brota dentro de nós a necessidade do encontro. Eu ter um encontro que seja especificamente... Se eu encontrasse um outro João exatamente igual, é bem provável que a gente não convivesse tão bem. Justamente pelas idiosincrasias, pelas características que são muito próprias, muito peculiares. No entanto, aquilo que é diferente instiga um chamado, instiga a querer mais, desperta dentro de nós uma curiosidade, desperta dentro de nós uma busca por algo além daquilo que nós já temos. Essa convivência com a diferença é também aquilo, não vamos polianizar a história, né? É justamente pelas resistências que nós temos à diferença que vai fazer com que seja despontado dentro de nós, dentro dessa relação fraterna, a competitividade, a hostilidade e a agressividade. É justamente por perceber no outro uma coisa que não copia exatamente as mesmas ideias, a mesma interpretação, as mesmas crenças, que nós vamos entender ali como uma relação quase que ameaçadora. E que a partir dessa suposta ameaça, nós tenhamos aí um cerne daquilo que é competitividade, da relação hostil com o outro e também da agressividade, do querer mudar o outro à força, né? Do não saber respeitar o espaço, a forma dele existir de uma forma diferente da minha. A função fraterna ela tem um outro chamado, é que se a gente é obrigado a conviver com todas essas divergências, mas também nós entendemos naquele outro um semelhante, é nessa relação que vai brotar a ideia de ética, da forma como eu vou aprender a lidar com o outro de uma forma respeitosa, talvez mais que respeitosa, né? Uma forma compreensiva de entender o outro como outro e de me portar de uma forma tal que possa respeitar esse espaço, propiciar o espaço do outro, de não termos uma busca feia, desenfreada, de conquistar, de colonizar o outro, né? A ética, eu entendo a ética muito como isso. Entender o espaço e respeitar esse espaço de uma forma legitimando esse espaço para o outro. Agora sim, vamos lá falar sobre o duplo. O duplo é uma... Eu resolvi começar pelo fim, né? Porque ele é um conceito interessante de entendimento sobre aquilo que nos ajuda muito ao longo da vida. O duplo, ele é o irmão interno. Ele é aquele que, de alguma forma, vai nos subsidiar, vai nos oferecer uma chance maior de sustentação das dificuldades, das questões que eu tenho que atravessar ao longo da vida, né? Então ele vai aparecer como um ponto de apoio. Ele é um contraponto dentro de vários aspectos, mas ele é um contraponto positivo. Ele é a nossa grande companhia. Falando assim,
pode ser um conceito muito distante. Mas sabe aquela vozinha que a gente conversa e que vai nos dando toques, né? E que muitas vezes as pessoas até quase mistificam, né? Assim, o meu anjo da guarda, eu tenho uma luz interna, um mentor espiritual. É aquele que está ali do lado, que não necessariamente concorde com tudo, mas que ele, nesse diálogo, né, que nós vamos estabelecendo com ele vai fazer com que a nossa existência ela fique não só uma existência mais leve, mas ele dá a força para que a gente possa crescer, desenvolver. Ele traz contrapontos, mas esses contrapontos são benéficos para que a gente possa sair da nossa tenacidade, da nossa teimosia, para que a gente possa perceber outros olhares. Esse duplo, ele vem como uma forma diferente de interpretar essa realidade, mas que ainda é próxima da consciência, né? Ele é uma figura que ele está numa área limítrofe entre consciência e inconsciente. O acesso a ele é um acesso fácil. É a frase que os analisandos adoram, né? Pergunta para o seu coração. As pessoas, elas voam na nossa jugular quando a gente fala isso. Mas é esse duplo que mora dentro do nosso coração, que vai, de alguma forma, nos dar subsídio, que vai nos dar caminho para que eu possa ter uma outra interpretação da realidade e que, muitas vezes, ele vai ser a ponte para um inconsciente mais profundo, né? Ele é o estado de reflexão. A reflexão não é quando eu consigo estar aqui e aqui, olhando para esse que está aqui, a minha imagem refletida, e eu poder olhar para aquela imagem e tecer algum tipo de elaboração sobre aquilo. O duplo, ele é um super amigo, ele é um irmão que nos conduz dentro desse processo. E é interessante também pensar que o duplo, ele pode constelar vários arquétipos. O duplo, ele pode ser um pai interno, um irmão interno, um namorado interno, um chefe, um professor. Por ele ter a mesma identidade sexual que a nossa identidade sexual, né? Então o meu duplo é um homem, não é uma mulher. É o que diferencia aí da ideia de ânimos e ânima, né? do Jung, que seria o contraponto sexual. Ele traz por ele ter esse germe homoafetivo, né? do que traz afeto para o semelhante, ele pode constelar uma série de papéis dentro de mim que vão representar cuidado, que vão representar instrução, que vão representar cautela, que vão, de alguma forma, apoiar, que vão dar sustentação para o caminhar. E também, muitas vezes, ele vem como uma fonte de inspiração. É o que nos propõe desafios. É aquele que vai nos chamar a fazer coisas que talvez, se a gente ficasse na realidade mais rasa do ego, ele não faria. E ele também ele chama para uma competição conosco. Ele é aquele que vai nos chamar a superar desafios. Eu não sei será que eu vou dar conta de fazer essa palestra? Aí o duplo pode ser aquele que aparece e fala, não, bora, busca tal referência, organiza. E, de alguma forma, isso vai me dando uma capacidade maior para esse enfrentamento. Quando eu disse ainda há pouco que ele era um germe da relação homoafetiva, ele também vai ser aquele que vai poder me colocar nas relações homoafetivas na vida exterior. Aqui eu não estou falando de dinâmicas de sexualidade. Eu estou falando de dinâmicas de relação entre pessoas que podem desenvolver muito afeto
entre semelhantes. Um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. São as grandes amizades, por exemplo. Elas se dão a partir desse germe homoafetivo. Se eu tenho isso bem resolvido dentro, eu vou conseguir resolver isso e aproveitar, né, e desfrutar dessas relações fora também com mais facilidade. O duplo, ele vai ter essa função de nos levar para fora, né, ele corresponde muito com esse chamamento para o mundo exterior, para os desafios da vida, porque nós já carregamos lá aquele contraponto interno, que é de ânimos e ânima, que seria um contraponto sexual, né, também, onde são compensadas as questões que a minha natureza ela tem uma dificuldade maior para poder acessar. Então, a ânima, que é a mulher que habita o homem, ela vai poder favorecer muito mais o homem para as relações, para a espiritualidade, para aqueles aspectos que arquetipicamente fazem mais parte de um universo feminino do que masculino. Assim como o ânimos pode levar a mulher para enfrentamento das coisas do mundo, para competitividade, para se colocar de uma forma dentro de uma estrutura social exterior, fora do domínio doméstico, por isso ser um aspecto mais masculino, arquetipicamente mais voltado para o masculino. Então, assim, o duplo ele vai ser uma estratégia a mais que a nossa psique tem para fazer com que a nossa vida ela seja uma vida mais complexa, uma vida mais integral. Não, de um lado, algo nos chama a ir para fora, enquanto que, de outro lado, outra coisa nos chama a vir para dentro. E o resultado disso é que o duplo ele vai complementar muito a ideia da função transcendente, né? Daquilo que nos leva para além da nossa existência mais simples, que contextualiza a nossa vida de uma forma mais ampla dentro de um universo, do universo que nos comporta. Tem um aspecto que precisa ficar destacado sobre o duplo, é que seria muito quase evidente pensarmos no duplo como uma imagem da sombra, né? A sombra como aquele aspecto que é o aspecto que de alguma forma não vingou na consciência, aquelas potências que não foram, que não ganharam um território, que não foram recebidas e contempladas na consciência de uma forma mais sólida. Mas a conjunção das ideias e dos propósitos do duplo, elas são muito mais próximas da imagem do ego. Então não dá para a gente querer colocar o duplo como um sinônimo de sombra, porque a sombra ela fala de temas que são temas muito mais profundos e temas com os quais o ego muitas vezes entra em contradição. A contradição com o duplo ela é uma contradição muito mais tênue do que as contradições com a sombra. Ele está numa camada muito mais próxima da superfície, muito mais próxima da consciência, e com uma função no diálogo com o ego, uma função que é muito mais amistosa. O ego não tem muito problema com o duplo, né? Ele não vai ter os problemas que ele tem com a sombra, com o duplo, tá? Não que os conteúdos do duplo, não que as sugestões do duplo não possam se transformar em aspectos sombrios. A depender da resistência do ego para essas proposições, para aquilo que o duplo tem como facilidade, ele pode ir rebaixando parte desse duplo para que ele possa se transformar numa sombra. E aí ele vai virar o que a Anna Kell chamou de fantasma persecutório, né? Que é aquele que vai o tempo todo ficar vigiando e vendo o que você está fazendo. Você já está fazendo isso de novo? Você ainda não vai fazer aquilo, sabe? É aquela voz que, de alguma forma, ela vai participar da consciência com mais facilidade, não vai atuar como a sombra, com esse fator escuso da sombra, mas ele vai virar um chato dentro de si. Temos algumas ideias, algumas propostas de origem aí para a formação do duplo.
Uma delas é de que ele pode ser um irmão introjetado, uma ideia de irmão que se introjeta, que passa a ser minha, que passa a funcionar dentro de mim. Geralmente esse duplo, ele é um duplo que é perfeito, que é genial, que é muito idealizado, que traz uma fonte de inspiração muito grande. É o irmão que eu não tive, mas é o irmão que eu mais desejei ter. Ele vai vir como um complemento àquelas minhas dificuldades que eu identifico com mais facilidade. Uma outra forma que a gente tem de conceber a formação do duplo é a ideia da cisão, de que algo se rompeu e se deslocou dentro de mim e que vai gerar dentro de mim essa ideia de um outro que muitas vezes eu desconheço, é o que a pessoa disse, né? O que eu desconheço, mas que me guia. Aquele que passa por uma ideia de estranhamento com o qual eu convivo, com quem eu tenho uma postura quase contraditória, mas com quem eu dialogo com facilidade, escuto com facilidade. E aí, nesse aspecto, ele pode personificar, sim, um aspecto mais sombrio, porque ele pode ser aquele que é mais crítico, mais vigilante, mais intruso, né? Um sensor maior, é aquela ideia do fantasma persecutório que eu coloquei antes. E uma terceira forma é que ele pode ser um bom companheiro para o nosso fracasso. Os fracassos cotidianos que a gente enfrenta, ele pode ser aquela ideia do que nos apoia, do que dá o braço para que eu possa enfrentar as coisas, as dificuldades, aquilo que é mais complicado, mas também para que eu possa ir além desse fracasso. Ele não vai ser só aquele que fala assim, eu estou vendo que está ruim. É aquele que te chama para sair daquilo que está ruim. E o Hillman, ele traz essa definição de uma forma interessante. Ele fala que o duplo pode ser a proteção contra o naufrágio, ensinando-nos a não afundar entre as imensas rochas monolíticas das realidades literais. Ou seja, ele é um chamado também para que eu possa olhar para as coisas de uma forma mais metafórica, mais relativizada, e para que eu não sucumba diante do fracasso, para que essas rochas monolíticas das realidades literais, Hillman e suas palavras, né, elas não sejam um túmulo que, de alguma forma, me contenham dentro de uma possibilidade de crescimento, para que eu não venha a sucumbir diante das minhas falhas, diante dos meus fracassos, diante daquilo que me faltou. E uma outra concepção que a gente pode ter do duplo é que ele é filho de uma substituição. Ele vem a partir de uma perda, de uma experiência dolorosa que nós tenhamos experimentado em algum ponto da vida. Então, por exemplo, a perda de um ente querido. Às vezes essa imagem ela surge dentro de nós como uma imagem de resgate para aquela situação, que foi uma situação limite, ou uma situação abusiva que se tenha experimentado. Às vezes surge essa imagem do duplo como aquele que vai, de alguma forma, oferecer subsídio e sustentação para que eu possa ir além dessa experiência, para que eu possa ressignificar essa experiência de uma outra forma, ou mesmo que eu não ressignifique propriamente dito, mas que eu consiga suportar essa experiência e continuar caminhando apesar dela, né? Mas aí, nesse caso, a gente tem de lembrar que essa imagem de duplo, ela remete muito a uma ideia de uma fixação. Inclusive, às vezes, quando os processos se resolvem, numa situação como essa, quando eu consigo ressignificar esse processo, esse duplo some. Aquela voz que acompanhava, aquele
pensamento extra que me acompanhava, ele some, ele disfunciona, né? Ele não tem mais a razão de permanecer ali. De qualquer forma, como eu sinalizei, o duplo ele é um ponto importante para nos chamar, para nos despertar para a ideia de reflexão. Tá? Para a gente começar a falar mais sobre as dinâmicas familiares, né, e tentando sempre olhar para tudo isso de uma forma metafórica, eu trago aqui uma verdade ruim, especialmente para as que são mães e para os que são pais também, mas principalmente as mães que negam mais, né? Que existe um mito de um amor imparcial. Falar que existe um amor democrático, que atenda a todos os filhos exatamente da mesma forma, onde todos são contemplados com as mesmas chances, com os mesmos afetos, com a mesma carga afetiva dos mesmos afetos, é uma falácia, né? Existe uma imparcialidade que se vende, mas que na realidade ela não funciona porque os indivíduos são diferentes. Se você tiver 10 filhos, você não vai ter nenhum deles que seja... Primeiro, você não vai ter nenhum que seja exatamente como você queria que fosse. Né? E mesmo com aqueles que se aproximam mais daquilo que você gostaria que fosse, eles vão ter ali questões que não casam, né? Que não tava... Quando eu vi, veio junto no combo, mas eu não tinha comprado isso. Então, assim, essa imparcialidade parental, ela é um fator importante para que a gente possa destacar aqui, porque muitas vezes ela é o que vai ditar a relação entre os irmãos. Não é uma palestra sobre pais e filhos, é uma palestra sobre irmãos. Mas a relação como os pais lidam com os seus filhos vai ter uma interferência direta naquilo que vai se desenvolver dentro da dinâmica fraterna, né? É claro que o mais evidente disso é a rivalidade, mas isso vai também para além da rivalidade. Onde é que isso começa? Na comparação. A comparação para o bem, a comparação para o mal, né? Seu irmão faz isso melhor que você. Olha como você é melhor que seu irmão. Essas coisas elas já vão fundando dentro da relação fraterna um olhar, essa triangulação, né? Onde o pai ou a mãe exercem ali um dos vértices desse triângulo, vai determinar como é que cada família vai funcionar, mas também determina como é que cada indivíduo consegue olhar para o seu semelhante. Uma outra forma que evidencia isso é a distinção entre o irmão capaz e o irmão incapaz. Aquele que tem mais chances de sobreviver sem os pais, por exemplo, e aqueles que dependem mais dos pais para poder sobreviver. Isso funda não só uma relação de disputa, como também uma relação de dependência, onde muitas vezes os irmãos mesmo corroboram que o fraco é fraco. E aí, se o fraco é fraco, ele também tem o dever de participar do fortalecimento daquele. Isso também gera um oportunismo, porque o fraco, tadinho, ele merece mais. E aí ele pode ir merecendo mais ao longo da vida inteira, em detrimento daquele que está merecendo menos. E também cobranças. Por que ele recebe mais do que eu? Que é um dos mitos, né, gente? O mito do filho pródigo. A gente vai ver um mito ótimo mais para o fim do nosso encontro, que explica não, né? Na verdade, tudo isso que a gente está conversando está muito presente dentro de um mito que a gente vai ver mais adiante. Uma outra coisa que participa muito dessa relação de pais e filhos
e que engrossa esse angu são as frustrações parentais, as frustrações de pai e mãe, que acabam sendo projetadas nas imagens dos filhos e que muitas vezes fazem com que eles se identifiquem mais com uns que com outros e aplaudam mais sucessos de uns e destaquem, acusem mais o fracasso de outros. E também, nessas desigualdades que surgem, uma estratégia, né, que muitas vezes se valida é a tentativa de aliança com os pais para ganhar algum tipo de aprovação. É o irmão dedo duro, né? É aquele que, de alguma forma, ele vai tentar se equivalar à imagem dos pais, municiando eles de um dever, de uma atribuição que deveria ser só deles. Né? Eles vão, de alguma forma, ali, fazendo essas alianças, eles vão tentando cavar algum tipo de privilégio diante desses pais. Uma coisa que é comum nisso, né? Não entre as crianças, é interessante porque assim, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está falando de relações de crianças com adultos, né? Não, a gente está falando de relação entre pais e filhos. Mas, diante dos nossos pais, nós somos sempre... Eu lembro dos meus idos de jornalismo, fui entrevistar uma vez uma senhorinha que devia ter 100 e poucos anos, assim, 100 e pouco de verdade, assim, 102 anos. E aí uma das filhas, com quase 80, tinha tido um AVC. E estava lá, toda sequelada de AVC e tal. E aí eu conversando com a senhora, ela dizia, eu não aguento ver essa menina desse jeito. Né? Era uma menina de 80 anos. Mas que para ela vai ser uma menina. Né? Ela não vai tirar de si essa ideia de menino. Inclusive, diante dos nossos pais, nós somos meninos e gostamos de ser. A gente chega na casa dos pais para poder comer a comida que a gente gosta. E os nossos pais sabem tanto disso que fazem a comida que a gente gosta. Né? Então, essa relação, ela vai se dar quanto mais próximo, quanto mais desejado por esses pais, maior os privilégios que eu posso ter junto com eles. Uma forma disso na vida adulta não é só quando a gente vai almoçar na casa da mãe, né? É o dinheiro. Os filhos que precisam mais e que estão sempre lá, de alguma forma, recebendo, sendo subsidiados, porque não deram certo, com 40 anos, e com todas as oportunidades que os outros tiveram, mas que não puderam dar certo e tal. E que é a porta para muita coisa, né, gente? É a porta para mesquinharia, é a porta para quase uma psicopatia, né? Assim, a pessoa vira um manipulador nato e ela começa a querer tratar o mundo do mesmo jeito e dá problema. Uma outra coisa que participa dessa história também é a encarnação de certos fantasmas familiares nos filhos. Pais que, de alguma forma, dão para filhos certas tarefas, certos papéis, que encarnam, na verdade, fantasmas que rondam aquela casa. Né? A ausência do pai, por exemplo. Aí um filho vira pai. Pode ser menino, pode ser menina, mas vai virar pai. Né? Uma doença que encarna ali todo o cuidado que essa família precisa, toda a atenção, todo o zelo que essa família precisa. Nada como um filho doente para constelar essa necessidade, né, de todo mundo se cuidar. E também a encarnação de anseios desses pais, que também é um clássico, né? Viver a vida que eu não vivi. Vai ser bailarina, sim, porque quando eu era criança não tinha como, eu não podia ir na aula de balé, então você vai fazer balé, sim. Aí a filha faz o balé e o irmão não tem muito o que fazer. Como é que ele se vê dentro dessa estrutura? Como é que essa menina se vê tendo de cumprir essa obrigação de fazer a mãe feliz?
Como é que esses irmãos vão se enxergar dentro dessa disparidade? Né? E muitas vezes essas questões elas vão sendo transmitidas geração após geração. Vai ter sempre aquele que assume tal papel, vai ter sempre aquele que gera tal problema. E tem um detalhe, né, que é um óbvio, mas que nem sempre a gente se dá conta disso, né? Entre o primeiro e o último filho, não existirão nunca os mesmos pais. O primeiro filho, ele foi filho de um casal. O segundo já não é mais filho do mesmo casal, mesmo que tenha uma diferença aí de um resguardo, né? Mas essa disparidade, ela vai fazer com que muitas vezes um irmão cobre do outro um tratamento que ele não teve, mas que ele não teve mesmo, ele não terá, porque os pais eram outros. A circunstância era outra. Tendo lá em consideração que essa dinâmica familiar é o que vai propiciar a formação de um complexo fraterno, né? De um complexo dos irmãos, esse complexo ele vai se expressar a partir de um vínculo. É a forma como eu consigo estabelecer a minha relação com o outro. E esse vínculo ele vai passar também por várias nuances. Pode ser muito legal ter um irmão e pode ser também um grande problema ter um irmão. E pode ser também muito legal e um grande problema, ao mesmo tempo, ter um irmão. Vamos começar pelo que é bem legal. Lidar com aquilo que eu não sou, mas que o outro é e que de alguma forma, vivendo com ele, eu posso ser. Vamos lá. Eu não sou uma determinada coisa, mas o meu irmão é. Conviver com ele é, de alguma forma, realizar aquilo que eu não posso ser, que dentro de mim está limitado, mas que para ele é facilitado. Então, nessa estruturação, nós vamos viver o que alguns psicanalistas chamam do incesto fraterno, que é de você poder viver o outro, introjetar aquilo que é do outro como sendo do outro, mas passando também a fazer parte daquilo como algo meu. Isso é bom porque amplia muito as nossas possibilidades. Inclusive as brincadeiras, quando criança, as brincadeiras elas ficam muito mais interessantes. Se um tem a força física e o outro tem uma sagacidade maior, uma sensibilidade maior, eles não podem ter brincadeiras que são muito mais interessantes, muito mais expressivas, se eles conseguem se afinar? Então, assim, é um aspecto positivo dentro dessa relação, né, e que, de alguma forma, vai determinar esse vínculo fraterno. A outra coisa é que, juntos, esses irmãos podem conspirar. Contra quem? Contra os pais, né? E que é super importante. Porque a partir do momento que eles conseguem fazer esse tipo de vínculo, eles vão poder também questionar essa autoridade absoluta dos pais e ter ali um cerne sobre o que seria liberdade, sobre o que seria ir além da regra, do que está arriscado no chão, do que é possível e do que não é possível. Eles vão ter um vínculo de troca muito maior. Então, quando eles estão fazendo essas bagunças, quando eles se juntam, assim, junta o motim para poder fazer alguma coisa contra os pais, contra essa autoridade paterna, eles estão experimentando um aspecto que é um aspecto bem importante e que vai desembocar em relações extrafamiliares bem interessantes. E também, até mesmo quando eles não estão convergindo nos propósitos, quando eles estão divergindo, nós vamos ter um aspecto lúdico da realidade, da rivalidade, desculpa. Eles vão ter nesse aspecto lúdico da rivalidade
uma forma de apreensão do poder, que é uma coisa que atravessa a todos nós, queremos ou não. Então, eles vão conseguir ter mais assertividade a partir disso, eles vão conseguir defender a individualidade, aquilo que é de cada um, eles vão conseguir ter uma familiaridade maior com derrotas e com vitórias, né? Se eles não aprendem a viver a rivalidade ali, muito provavelmente eles vão ter uma dificuldade para viver uma rivalidade saudável em outros ambientes da vida, né? E tudo isso é um fator que também traz uma responsabilidade parental. Pais e mães têm, de alguma forma, de saber ajudar a levar essas questões para que esses filhos possam viver esse aspecto saudável, né, da fraternidade, da irmandade, e eles tenham um desenvolvimento a partir disso. Mas nem sempre isso acontece. E aí o que vai acontecer é que muitas vezes essas desigualdades elas vão ser interpretadas como uma ameaça. Eles vão entender que eu tenho que me defender, eu tenho que fazer por mim, eu tenho que conter esse outro, porque esse outro ele pode representar para mim uma ameaça. Os lacanianos eles defendem muito esse ponto de vista, né? Eles dizem que o que se disputa não é exatamente o amor dos pais, mas a rivalidade ela se dá pelo empecilho que o outro gera, né? Pelo empecilho que o irmão gera. E aí eu trago um trechinho da Anna Kellner novamente para falar que o outro é rival, antes de mais nada, em relação à própria imagem narcísica do sujeito. O que ela está chamando de imagem narcísica do sujeito? Ela está falando da necessidade que nós temos de espelhamento, de correspondência plena daquilo que somos, tá? Cada parceiro confunde a parte do outro com a própria e com ela se identifica. Ou seja, a gente tem de pensar que o outro ele poderia ser sempre muito fidedigno àquilo que eu sou, mas nem sempre é, quase nunca é, e isso não é um problema. Isso é uma forma que nós temos de desenvolvimento, tá? Eu espero que você esteja gostando do conteúdo. Se tiver, compartilhe entre os amigos e também se inscreva no canal, clicando no botão de inscrição e em seguida na sinetinha para que você possa receber as notificações das nossas próximas publicações.